Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Francisca Pereira, sou psicóloga, psicoterapeuta em Manaus. Vamos conversar hoje sobre um dos mecanismos de defesa descobertos por Freud, né? Que inclusive ele descobriu inúmeros mecanismos de defesa do ego, né? Que são mecanismos inconscientes que todos nós possuímos e utilizamos na nossa vida, mas dentre tantos mecanismos, hoje nós vamos falar especificamente do mecanismo de defesa que nós utilizamos muito, que é a resistência. A resistência, né? Então, vamos colocar um pouco dessa resistência, como que nós utilizamos esse mecanismo de defesa no nosso dia a dia. Por exemplo, durante a nossa vida, nós vamos construindo idealizações do ego, né? Nós vamos construindo ideais para a nossa vida, para a gente, até porque durante a nossa infância e principalmente durante a nossa adolescência, nós somos muito cobrados por nossos pais, por nossos familiares, que dizem: olha, você precisa ser isso, você precisa fazer assim, você precisa ser desse jeito, você precisa conquistar isso, você precisa realizar isso. São tantas cobranças, né? Inclusive, essa semana eu conversei com uma adolescente que ela estava exatamente com essa dificuldade de tanta cobrança dos pais que ela já não suportava mais, né? Então, voltando, essas idealizações nós vamos construindo no decorrer da nossa vida. Quando a gente idealiza desde o princípio, né, desde a nossa juventude, uma vida com muita felicidade, uma vida muito perfeita, de muitas realizações, de muitas coisas maravilhosas, né? Só que a gente vai construindo essas coisas, a gente vai realizando, mas vez ou outra a vida chega de repente com uma realidade que a gente não esperava, fatos reais da vida, né? Que nos surpreendem, que nos tiram o chão, que muitas vezes nos entristecem, nos deixam fora de equilíbrio, né? Acontecimentos da realidade que se contrapõem às nossas idealizações, aquilo que a gente sonhou para a nossa vida, que a gente idealizou, né? Esses fatos que acontecem podem acontecer tanto no âmbito familiar, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, né? Nos relacionamentos que nós temos com as pessoas, como por exemplo, a gente idealiza que vai ter o companheiro ou a companheira perfeito, que vai nos trazer felicidade, um mundo muito feliz, de muitas coisas boas, mas a realidade muitas vezes não se apresenta dessa forma, né? E o que a gente faz? A gente resiste, muitas vezes, a gente resiste a essa realidade, essa resistência em aceitar a realidade como ela é, né? Que, por exemplo, em relacionamentos, que a outra pessoa é um outro indivíduo, que essa outra pessoa pode ter gostos diferentes do nosso, podem ter atitudes que a gente não esperava que tivessem, né? Então, isso confronta diretamente com tudo que a gente idealizou. Por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Quando os nossos relacionamentos com os nossos colegas de trabalho não são como a gente esperava, quando as pessoas tentam dar uma rasteira, né, na gente, quando as pessoas falam por trás, né, sobre a gente,
quando elas tentam nos atingir de alguma forma. Então a gente vai percebendo essas coisas, vai ficando triste, vai ficando ansioso, né? Vai ficando deprimido, não só no ambiente de trabalho, mas em qualquer ambiente. Às vezes, por exemplo, a gente está muito bem e vivendo momentos muito felizes e de repente nós perdemos alguém, né? Um ente querido, né? Aí vem a realidade muito dura e te mostra que não é bem assim como a gente idealiza e fantasia as coisas, né? Então a gente geralmente costuma resistir em aceitar a realidade. Por quê? Exatamente porque ela é o oposto do que a gente sonha, do que a gente planejou, do que a gente idealizou, né? Daquilo que está internalizado em nós como felicidade e somente coisas boas. O que nós precisamos entender é que a vida não é só feita de momentos bons. A vida não é só feita de felicidade. A realidade da vida a gente não pode negar, a gente não pode tentar fugir, né? Por quê? Quando a gente se apega às nossas fantasias, quando a gente se apega demais às nossas idealizações desse mundo que a gente quer que seja só coisas boas, que a gente só quer ser feliz e mais nada, a gente não aceita os fatos reais da vida. E isso não é bom. Por quê? Porque se você não aceita a vida real, a vida como ela se coloca para você, você acaba ficando triste, deprimido, você acaba negando essa realidade e tentando se refugiar no teu inconsciente, nas tuas fantasias, né? E é um mecanismo de defesa isso, né? É inconsciente, tá? Mas a gente tem que estar consciente também, né, daquilo que nos acontece ao redor de nós, na nossa família, no nosso ambiente, seja onde for. Gente, o que é importante é aceitar a realidade, sabe? Porque quando a gente não aceita a realidade, quando a gente resiste à nossa realidade, a gente adoece, a gente cria transtornos, né? A gente cria tristeza por não aceitar a realidade que é dura, a realidade que é inflexível. Então, como agir sendo flexível? Vocês já ouviram falar da história daquela árvore do bambu, né? Como que o bambu reage durante uma tempestade? As outras árvores ficam eretas, ficam duras. E com a ventania de uma tempestade, essas árvores se quebram. O bambu, para não quebrar, ele se dobra. Ele vai se dobrando conforme o vento o atinge, até que a tempestade passe. Ou seja, ele se rende. O bambu é flexível, né? Essa metáfora eu acho muito importante para a gente começar a ser flexível com as dores que a vida traz para a gente e entender que é muito bom a gente ter fantasias, isso faz parte da nossa vida, do nosso psiquismo, né? Termos fantasias, idealizações, porque é isso que move a nossa vida. Mas é importante também não negar a realidade, não resistir às mudanças, aceitar, acolher as mudanças na nossa vida. Se a gente está passando por um momento de tristeza, acolhemos essa tristeza. Se estamos passando por depressão, vamos acolher e não resistir. Como disse psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ao que você resiste, persiste.
Quanto mais a gente resiste a um fato, ele vai persistir na nossa vida até que a gente abra as portas e acolha, né, esse fato, esse acontecimento. Resistir é mesmo que dizer, vou continuar sofrendo, vou continuar sofrendo, vou continuar sofrendo. E quando você se desarma, quando você diz, seja bem-vindo, sofrimento, eu te acolho, venha, olha nos olhos do teu sofrimento e pergunta o que você quer de mim, o que você quer fazer, que você quer que eu me mude, que eu cresça. Você está aqui para quê? Para que eu cresça, para que eu me desenvolva emocionalmente, psicologicamente. É para isso que existe sofrimento na nossa vida, para que a gente se desenvolva, para que a gente evolua, né? É para isso que existe sofrimento na nossa vida, para que a nossa alma se abra, para que caiba mais mundo dentro de nós, né? Como diz a filósofa e psicanalista Viviane Mosé, o sofrimento vem para largar a nossa alma, né? Porque senão a gente fica sempre naquele estado de não desenvolvimento, naquele estado em que a gente só quer felicidade, só quer coisa boa. Gente, a vida não é isso. A realidade está aí e traz momentos que a gente não espera e traz momentos duros de enfrentar. Mas nós somos fortes, temos que descobrir em nós a nossa fortaleza, as nossas capacidades de superar, as nossas capacidades de acolher os nossos sofrimentos, da gente se acolher, sabe? Da gente se entender, da gente compreender o que está acontecendo com a gente. Se a gente não pode fazer isso sozinho, vamos procurar uma ajuda de um psicólogo. O psicólogo pode te ajudar a compreender o que está acontecendo com você, ele pode te ajudar a superar muitas situações, ele pode te ajudar a se conhecer, a largar esse mundo, sabe, interior que nós todos temos. É isso que eu queria dizer para vocês, gente. Espero que tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, curtam, compartilhem esse vídeo e... Gente, eu sou psicóloga aqui em Manaus. Se vocês querem entrar em contato comigo, o meu e-mail é psicólogafranciscapereira@gmail.com, tá bom? Um abraço para todos vocês, um ótimo dia, tá? Eu estou aqui. Beijos para vocês. Tchau.